consideramos ele como duas viagens, uma viagem de ida e uma viagem de volta. Então a gente examina a microscopia tanto na ida quanto na volta. O exame é feito sob visão direta, a gente entra com o endoscópio sob visão direta e vê a orofaringe e a laringe. E de anatomia importante, nós temos que recordar a valécula, a língua, a epiglote, as cordas vocais, as cartilagens aritenoides, o músculo cricofaríngeo, contém o esfíncter superior do esôfago. Então aqui nessa situação nós vemos aqui a valécula, a língua, epiglote, cartilagens aritenoides, cordas vocais, seio piriforme e o cricofaríngeo. Mesma coisa aqui nessa imagem do néter, a valécula, a epiglote, cordas vocais, cartilagens aritenoides, seio piriforme e o cricofaríngeo. A gente entra aqui, sob visão direta, no cricofaríngeo. O paciente decúbito lateral esquerdo, a gente vê ele com bocal, sempre vai nos apresentar o palato e a língua em posição invertida. Você vai caminhando entre na rafa mediana do palato até visualizar a epiglote. A epiglote aparece aqui. Começamos a ver na cartilagem aritenoide, seios piriformes, cricofaríngeo, valécula, epiglote, cartilagens aritenoides, cordas vocais, seio piriforme e cricofaríngeo. Na prova da SOLVED, na prova prática, eles perguntam tudo isso. Você vai introduzindo o aparelho, eles vão te perguntando assim: o que você está vendo? Aí você tem que falar, né? Então, cordas vocais, cartilagens aritenoides, seios piriformes, cricofaríngeo. Mesma coisa, cartilagens aritenoides, cordas vocais fechadas, aqui seios piriformes, cricofaríngeo. E vai penetrando o aparelho, então, no cricofaríngeo. Quando ultrapassa o cricofaríngeo, que tem um tônus positivo, portanto é fechado, a gente vai enxergar então o esôfago, que é um órgão limpo, não tem que ter presença de restos alimentares, a mucosa é rosada, com cristas transversais quando o paciente vomita, evidentemente em condições normais. Nós sabemos que algumas patologias também dão estrias transversais, como a esofagite eosinofílica. A gente enxerga no esôfago sempre os vasos da lâmina própria, né, da mucosa, então são vasos finos, pequenos e delicados. E lá no terço inferior do esôfago nós vemos aqueles vasos paralelos, que é chamado de vascularização empaliçada no esôfago terminal. Então aqui está o esôfago mostrando a impressão dos anéis traqueais, porque se o esôfago vive colabado, quando você entra e insufla, você o comprime junto à traqueia. Lá embaixo nós vemos esses vasos paralelos, que são vasos empaliçados, então vocês percebem que em toda a extensão do esôfago nós temos a vascularização visível da lâmina própria. Quando acontecer de você ver esses anéis ou uma carina, você está na traqueia. Como nesse caso aqui, isso é traqueia, você entrou errado na traqueia. Bom, o esôfago, do ponto de vista fisiológico, ele tem 4 regiões de constricções, ou 4 regiões de estreitamentos fisiológicos. Se você considera a arcada dentária superior como ponto zero de uma régua, você vai ver que mais ou menos 16 centímetros você tem o cricofaríngeo. A mais ou menos 23 centímetros da arcada dentária você vai encontrar o arco aórtico. Um pouquinho abaixo, a mais ou menos 25 centímetros, o tronco principal. E embaixo, a mais ou menos 38, 40 centímetros, às vezes coincidentes com a linha Z, às vezes não, você vai ver os ramos direito e esquerdo do pilar diafragmático direito comprimindo o esôfago. Então, a região do cricofaríngeo, a região do arco aórtico, do tronco principal esquerdo e da musculatura do hiato são constricções por compressão extrínseca. Isso é normal, não é estreitamento, isso não é estenose. Tanto é que na criança, o local que mais para a moeda é aqui, na região do arco aórtico. Isso é normal. Se eles perguntarem para vocês na prova sobre essas constricções, são 4 constricções, e isso é questão de prova. Quais são as 4 constricções fisiológicas do esôfago? Cricofaríngeo, arco aórtico, bronco principal esquerdo e hiato esofágico, hiato diafragmático. Aqui estão os estreitamentos do ponto de vista endoscópico. Vejam, é cego, o cricofaríngeo é fechado, você não viu ultrapassá-lo, então é um local de constricção. O arco aórtico, o bronco principal esquerdo, e aqui, lá embaixo, abaixo da linha Z, um pouquinho aqui, nesse paciente, vocês estão vendo
ou a compressão do hiato diafragmático. Às vezes você vê uma contração nessa situação, uma região mais estreita, acima da linha Z. Isso aqui é a borda superior do esfíncter inferior do esôfago. Isso não é anel de Schatzki e nem anel de Templeton. O anel de Schatzki e o anel de Templeton é coincidente com a linha Z. Então nós temos dois anéis coincidentes com a linha Z. Um, não se sabe a causa, é inspiratório, chama anel de Templeton. E o outro é próprio do paciente que tem algumas hérnias. Todo paciente que tem anel de Schatzki tem hérnia de hiato, mas nem todo paciente que tem hérnia de hiato tem anel de Schatzki. Esses dois anéis são coincidentes com a linha Z. Essa constricção que você vê acima da linha Z é a borda superior do esfíncter inferior. Essa borda superior do esfíncter inferior, do ponto de vista radiológico, é o anel A de Wolff. O anel B de Wolff é coincidente com a linha Z e se chama-se endoscopicamente de anel de Schatzki. Nós não chamamos endoscopicamente nem de anel A e nem de anel B de Wolff, porque isso foi descrito radiologicamente. Nós chamamos o anel A de Wolff de constricção da borda superior do esfíncter inferior do esôfago e o anel B de Wolff endoscopicamente chama-se anel de Schatzki. É normal em pacientes mais idosos o acúmulo de glicogênio em alguns pontos, parecendo pequenas lesões ligeiramente elevadas, Paris 02A se fosse fazer essa classificação. Claro que ninguém vai classificar isso aí, porque isso não é doença. Isso é o acúmulo de glicogênio, que o epitélio escamoso do esôfago é rico em glicogênio. Então isso aí, se você jogar no Lugol, você cora isso aí tudo com marrom, que é a cor que o Lugol cora. Isso é normal, chama acantose glicogênica. Muito bem, chegando no esôfago inferior, nós vamos observar a linha Z, também denominada de ora serrata. Ela é distal àquela borda superior do esfíncter inferior do esôfago, que em radiologia é chamada de anel A de Wolff. E ela é a transição epitelial escamo-colunar, ou seja, do ponto de vista de transição esôfago-gástrica, do ponto de vista de epitélio, é a linha Z. Quando você vai falar em transição esôfago-gástrica, do ponto de vista manométrico, é toda a região do esfíncter. Do ponto de vista de epitélio, a linha Z é a transição esôfago-gástrica. Ou seja, para baixo da linha Z, imediatamente abaixo, você tem o epitélio colunar simples. Para cima da linha Z, imediatamente acima, você tem o epitélio escamoso estratificado, pavimentoso, não relativizado do esôfago. Então, não é correto, do ponto de vista endoscópico, você descrever uma lesão na linha Z. Porque uma lesão para existir na linha Z, ou ela é metade no esôfago e a outra metade no estômago. Você tem esofagite, a lesão é no esôfago, não é na transição. Você tem cardite ou gastrite, a lesão é no estômago, não é na transição. Transição esôfago-gástrica longa é para manometria, porque ela pega todo o esfíncter inferior. Transição esôfago-gástrica súbita, abrupta, é o epitélio escamo-colunar, é a linha Z, certo? O esôfago, ele só tem pregas longitudinais em condições normais quando ele está colapado. Se você distende o esôfago, ele vai abrir e desaparece as pregas longitudinais. Então, aquela classificação de Los Angeles que fala em uma ou mais pregas e tal, aqui são as pregas longitudinais do esôfago quando ele está colapado. Exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Vejam bem. Daqui da linha Z para cima, imediatamente acima, a primeira célulazinha que tem aqui, ela já é esôfago. Existe muita confusão na hora do laudo, certo? Da linha Z para baixo, isso aqui já é epitélio colunar, isso é estômago, é carne, primeira porção do estômago. Não confunda isso, por favor. E o pensamento diafragmático, ele está por fora, que pode estar coincidente, ou até 2 centímetros para baixo, que é considerado normal. Acima de 2 centímetros, considerado hernia de hiato, vocês vão ver agora a seguir. Então aqui vocês têm a imagem da linha Z, veja. O esôfago está distendido, não tem pregas. A linha Z tem o nome de linha Z porque ela é irregular, ela é zetada. Então essa irregularidade da linha Z é normal, certo? Quando vocês observarem que o epitélio colunar sobe em relação ao esôfago, você tem que observar se esse epitélio é aveludado, se ele é mais vermelho, você pode estar diante de
de um prolongamento metaplásico, às vezes da metaplasia gástrica ou às vezes da metaplasia intestinal, que é o esôfago de Barrett. E percebam também o seguinte, que essa distância do pensamento diafragmático até essa linha Z, ela tem que ter menos de 2 centímetros para que você considere normal. Outra coisa, se você tem um estômago abaixo da linha Z, como tem, você já vê as pregas gástricas nessa posição. Então, quando você tem um esôfago de Barrett circunferencial, você pode medir a antiga linha Z de onde nascem as pregas. Porque às vezes a pessoa confunde e acha que o paciente tem uma hernia de hiato e não, ele tem um Barrett circunferencial. Então você tem que observar bem onde nascem as pregas do estômago, para que elas desçam em relação ao estômago, para que você possa medir. Aqui é a verdadeira transição esôfago-gástrico. Quando o endoscópio entra no estômago, a primeira parte que você vê, ele está retificado, apesar do esôfago ter a forma da letra S invertida, né, o esôfago tem a forma da letra S invertida, superiormente ele tem uma convexidade para a esquerda, inferiormente ele tem uma convexidade para a direita. Você vê a grande curvatura do corpo. Então essa é a primeira parte que você vê do corpo. E o estômago ele tem os pontos fixos, chamados cárdia e piloro. Parede anterior e posterior, borda direita, pequena curvatura, borda esquerda, grande curvatura, e uma angulação transversal chamada incisura angulares, que divide o corpo do antro. E ele é subdividido em cárdia, fundo, corpo, antro e piloro. Tem gente que acha que cárdia é transição esôfago-gástrica. Cárdia é estômago. Piloro não é transição gastroduodenal. Piloro é um músculo, um esfíncter, recoberto por mucosa e é estômago. Então, se eu passo uma linha reta do ângulo de Higgs em direção à grande curvatura do estômago, tudo que está acima dessa grande curvatura é o fundo gástrico. Se eu passo uma linha perpendicular da incisura angulares em direção à grande curvatura, antes disso eu tenho o corpo, para baixo disso eu tenho o antro. Então, o estômago é composto de, abaixo da linha Z, cárdia, fundo, corpo, antro e piloro. O estômago tem um ângulo de Higgs, que é esse ângulo formado entre o esôfago abdominal tortuoso e o fundo gástrico, e por dentro esse ângulo é representado pela prega de Gubarov. Quando você pega do ângulo de Higgs pela borda esquerda e vai até o piloro, você está na grande curvatura gástrica. Então a grande curvatura gástrica ela tem componente de fundo, ela tem componente de corpo e ela tem componente de antro. A pequena curvatura gástrica vai desde esse ângulo esôfago gástrico, passa pela incisura angulares e vai até o piloro. Então, pequena curvatura à direita, grande curvatura à esquerda, piloro, cárdia, e aí está, cárdia, fundo, corpo, antro, piloro. Essas são todas as divisões que vocês têm que considerar na endoscopia para ver o estômago. Muito bem. Abaixo da linha Z, como eu já disse, o estômago é cheio de pregas. O fundo tem prega, o corpo tem prega. Onde não tem prega? Onde não tem muita prega? No antro. O antro é liso. Entretanto, pode haver uma ou outra prega. Você tem que observar na ponta dessas pregas se não tem úlcera, se não tem cicatriz de úlcera. Porque uma prega sem cicatriz, uma prega sem úlcera, é apenas uma prega sem problema nenhum. A mucosa é reluzente, úmida, cor salmão. O suco gástrico, que é denominado de lago mucoso, no decúbito lateral esquerdo, ele fica na grande curvatura, pegando uma parte do fundo e uma parte do corpo. Pode haver saliva e bile sem significado patológico nenhum, formando uma espuma. E você tem o que nós chamamos de via gástrica, ou rua gástrica. Rua gástrica é aquele espaço deprimido entre duas pregas gástricas. O fundo gástrico, as pregas não são longitudinais. No corpo gástrico, as pregas são longitudinais. A incisura angulares é uma prega normal, transversal, que pega da parede anterior à parede posterior do corpo e divide o corpo do antro. O antro é liso, pode ter uma ou outra prega sem problema nenhum, e é realmente considerada a bomba antral, a bomba de esvaziamento gástrico. O estômago tem um marcapasso gástrico na grande curvatura que dispara 3 contrações por minuto. Um exame de endoscopia sempre dura mais de 20 segundos. Então, sempre em condições de um paciente que não tem gastroparesia, você vai ver a contração antral. Se você faz um exame que dura 4, 5 minutos e não vê nenhuma contração antral, esse paciente está com gastroparesia. Então, como eu disse a vocês, aqui é a primeira visão que nós temos do estômago. Nós estamos vendo aqui a grande curvatura do corpo, estamos vendo a parede anterior do corpo e a parede posterior do corpo.
Você caminha com o aparelho e chega no ângulo, a mesma coisa, grande curvatura, parede anterior e posterior, e essa prega aqui que vocês estão vendo é a prega, a incisura angulares, que na pequena curvatura divide o estômago do corpo do ângulo. Isso é uma contração gástrica, vocês sabem como é essa contração. Aqui está a bomba antral sendo mostrada na motilidade gástrica, nós não vamos ater a isso. E você tem também alguns aspectos da mucosa ou do epitélio do estômago que já pode definir alguma patologia só de você entrar. Onde desemboca várias glândulas oxíticas do corpo e do fundo, faz uma imagem mosaico chamada área E, gástrica E. Então são padrões macroscópicos da arquitetura glandular gástrica. Ali desemboca as focetas das glândulas oxíticas produtoras de hidrogênio e pepsinogênio. Então, quando o paciente é hipersecretor, essas áreas gástricas estão hiperativas, então elas estão hipertrofiadas. Aí você pode pensar, esse paciente vai ter uma úlcera pré-pilórica ou uma úlcera bulbar, que uma das fisiopatologias das úlceras pépticas pré-pilórica e bulbar é paciente hipersecretores. Essas são as áreas gástricas no corpo e no fundo. Aí você faz a curva do aparelho e vai ver o pilório e o antro. Aí está o antro liso, com a grande curvatura antral, a parede anterior e a parede posterior. O que está aqui em cima, contra a grande curvatura, praticamente não está aparecendo, é a pequena curvatura gástrica. Existe muita confusão em relação a isso, principalmente na manobra de retrovisão. Aqui está o pilório pode ter uma preguinha, pode ter uma ou outra prega sem significado. Não, se você olha na ponta dessa prega aqui, ou na ponta dessa prega aqui, você não vê úlcera, você não vê cicatriz vermelha ou branca, classificação de saquito, é apenas uma prega sem significado nenhum. Muito bem, o pilório deve ser mais ou menos arredondado, ele é sobre-elevado, ele faz uma certa protusão para dentro do ângulo, centrado e dinâmico, ele contrai, relaxa, Deixando bem claro aqui que não é endoscopia que é o exame para ver distúrbio motor, mas a endoscopia pode ver pelo menos se ele está contraindo ou relaxando. Aí o pilório. Bom, vamos entrar então no bulbo duodenal. O bulbo duodenal ele é composto de fórnix, vertente superior, que corresponde à pequena curvatura gástrica, vertente inferior, que corresponde à grande curvatura gástrica, parede anterior, parede posterior e ápice bulbar, que você vê a prega apical. Então prestem atenção. Bulbo duodenal não tem pequena curvatura nem grande curvatura, não tem parede superior e parede inferior, ele tem vertente superior, vertente inferior, parede anterior, parede posterior. É mania de escrever lesão ulcerada com pregas convergentes e tal, fundo fibrinoso e tal, na parede superior. Isso não existe, isso está errado, é vertente superior. Como não existe vertente no estômago, existe pequena curvatura e grande curvatura. Então, vamos colocar os pingos nos is aqui para vocês não errarem na prova. Porque pode cair uma questão lá, essa úlcera em marca um bulbo duodenal, tem uma úlcera bem caracterizada, essa úlcera está, letra A, parede superior, letra B, parede inferior, letra C, vertente anterior, letra B, vertente posterior. Isso não existe. Você tem vertente superior, inferior, parede anterior, posterior e ápice. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui você está vendo um restinho do ângulo. Aqui está o pilório. Veja como a pequena curvatura gástrica ela continua com a vertente superior do bulbo. E veja como a grande curvatura gástrica continua com a vertente inferior do bulbo. Aqui foi retirada a parede anterior do bulbo, ficou a parede posterior. O que é o fórnix? É esses dois fundinhos aqui, que se tivesse jeito de você fazer retrovisão dentro do bulbo, seria ideal, para você não deixar passar a lesão aqui. Acontece que essa região é tão pequena que qualquer úlcera vai provocar deformidade bulbar, você sabe que existe então atrás ali alguma coisa. O ápice bulbar é essa transição do bulbo para a segunda porção. Seria essa prega chamada prega apical. Então o bulbo ele tem forma de pera, ele começa largo atrás e afina na frente. Em 3 dimensões é a mesma coisa de você olhar uma pera, certo? E aqui está o nosso bulbo, olha, veja bem, o que é ápice, o que é parede anterior, posterior do bulbo e o que é vertente superior e inferior. Vejam bem, todas as vezes que vocês entrarem no bulbo, todas as vezes você procura a prega apical, está ela aí. Você viu a prega apical? Você
prega apical. Você passa uma flecha perpendicular à prega apical. Essa flecha é a flecha do índio. Você não precisa ter um arco? Precisa. A flecha sempre vai ser perpendicular à prega apical. Se o índio for atirar para cima, ela é perpendicular. Se ele for atirar na horizontal, a flecha é perpendicular. Se ele for atirar para baixo, a flecha é perpendicular. Não tem problema. O rabo da flecha é a vertente superior. Certo? E a ponta da flecha, que na realidade volta em terceira dimensão, é a vertente inferior. A vertente inferior que está escrita dessa forma, ela devia estar escrita voltando aqui, porque não tem como eu fazer essa escrita em 3 dimensões. Mas vocês têm que imaginar um copo em 3 dimensões. Quando você pega o rabinho da flecha e volta ele em direção a essa flecha azul, você está girando ele no sentido anti-horário. Certo? Você vai pegar o rabinho da flecha e rodar no sentido anti-horário aos ponteiros de um relógio. A palavra anti-horário já está te dando a dica. Isso aqui é parede anterior. Então aqui está a parede anterior do bulbo. Ora, só sobrou o quê? Parede posterior contra lateral. Então não tem como errar, entendeu? Outra coisa, um macete interessante. Se o paciente não tem, se ele não tem deformidade bulbar, tem esse central aqui. Foi o ordem da doutora Sinara, só me desceu. Não, Sinara manda aqui. Então, veja bem aqui. Olha só. Onde é que eu estava? Perdi o raciocínio. Eu estava obedecendo. Se não tem deformidade bulbar, para confundir, certo? E o paciente está exatamente em decúbito lateral esquerdo, exatamente, ele não pode estar em decúbito dorsal e nem ventral, ele tem que estar em decúbito lateral esquerdo. A bile está sempre na vertente superior. A bile, se vocês não quiserem passar flechinha, a bile vai estar sempre aqui, ó, na vertente superior, certo? Onde está a flecha. Mas, veja bem, existe sempre a prega apical. Você passa uma flecha perpendicular como se fosse atirar na oblíqua. Isso é a vertente superior. A ponta da flecha, voltando, é a vertente inferior. Roda a flecha, o rabo da flecha no sentido anti-horário, parede anterior. E depois sobrou a parede posterior. Vocês nunca mais vão errar, e isso é questão de prova. Prova prática, prova teórica. Muito bem, então vamos entrando no bulbo. Aqui está esse desenho que mostra perfeitamente a flecha. E tenta mostrar um bulbo em 3 dimensões. Esse desenho é de um livro antiquíssimo que eu acredito que vocês não têm, vocês são jovens. Quando eu comecei a fazer endoscopia, a maioria não tinha nascido ainda. Então eu tenho esse livro, o primeiro livro da Salvéria, e ele tem essa foto. Nunca mais saiu essa foto. Eu resgatei essa foto desse livro. É exatamente isso, ó. Você tem a prega apical aqui, passa a flecha perpendicular. Se o duodeno for oblíquo, passa a flecha. Se ele for vertical, passa a flecha. Rodou a flecha no sentido anti-horário, sempre parede anterior, parede posterior, parede anterior, parede posterior, parede anterior, parede posterior. Vertente superior, rabo da flecha, vertente inferior, ponta da flecha. Ok? Muito bem. Como que é o duodeno? Ele tem uma mucosa reticulada. Parece folha de samambaia. Esse é o macete que eu dou para os meus alunos. Você viu folha de samambaia? Aspecto de folha de samambaia é o epitélio viloso. O duodeno tem um epitélio viloso. O bulbo é liso, tem bile, peristaltismo ativo, não aparece vaso. Onde aparece vaso na endoscopia digestiva em condições normais? Só esôfago. Não tem vaso no estômago, você não vê, quer dizer, vaso tem. Não está necrosado, você tem. Você não vê vaso no estômago, você não vê vaso em nenhuma das 5 porções do estômago, e nem no bulbo, nem no duodeno, nem na segunda porção. Você só enxerga vaso em condições normais no esôfago. Se você distende o estômago, enche ele de ar, as pregas desaparecem, você começa a enxergar vaso. Se você entra no estômago e não tem prega, e está vendo vaso, você está diante de uma gastrite atrófica. E provavelmente vai ter metaplasia intestinal naquele ângulo todinho, até no estômago. Certo? Segunda porção. Ultrapassou, virou para a direita. Segunda porção.
Duodeno descendente, pregas de Kerkring. Pregas de Kerkring é o que chama a atenção na segunda porção. Você pode ver a papila de Santorini e a papila principal. A papila de Santorini e a papila acessória. A mucosa é mais... Existe descoloração esbranquiçada, por quê? Porque uma das funções do bulbo duodenal é a absorção já. O estômago não absorve nem esôfago. Então, o tecido linfático é pobre. Como o tecido linfático do duodeno é muito rico na lâmina própria, você vê os pontinhos esbranquiçados, principalmente nas pregas de Kerkring. Não confundir com grumos esbranquiçados, que pode significar parasitose intestinal, outras patologias. Então, os lipídios dos linfáticos na lâmina própria, você consegue enxergar nesses aparelhos de hoje. Então, aqui está as pregas de Kerkring, né? Muita espuma, as pregas de Kerkring, aqui a papila sempre do lado esquerdo, essa aqui é acessória, ela fica acima primeiro do que a principal, né? Aqui papila, e essa área esbranquiçada são o que? Linfóide, vasos linfáticos da lâmina própria, muito rico nisso. Por que papila acessória? Vocês sabem que a papila é formada pelo ducto colético com o ducto pancreático, forma a ampola e a papila desemboca na borda medial da segunda porção. Mas você pode ter uma divisão do ducto pancreático. Um vai encontrar com o colédoco e formar a ampola e a papila, e o outro segue sozinho e desemboca na segunda porção duodenal. Esse ducto é chamado ducto acessório de Santorini, e a papila também é chamada papila acessória de Santorini. Outro dado importante, patognomônico de duodeno, nós não podemos esquecer, são essas glândulas da submucosa. Então aqui vocês estão vendo a camada longitudinal de musculatura. Eu não vou entrar em detalhe quanto à histologia, porque poderia ter colocado aqui, mas é muita aula e vai tomar o tempo de vocês. A camada circunferencial, essa é a submucosa. Quando você chega na submucosa, você tem essas glândulas, principalmente na segunda porção, no bulbo também tem chamado glândulas de Brunner. As glândulas de Brunner, secretoras de bicarbonato, elas se localizam na submucosa apenas do bulbo da segunda porção. E qual a importância das glândulas de Brunner? Formação de adenoma de Brunner, como também hiperplasia benigna das glândulas de Brunner. Então existe uma patologia, parece que você está vendo várias lesões subepiteliais no bulbo duodenal, que são as hiperplasias das glândulas de Brunner, e pode desenvolver adenoma de glândula de Brunner. Eu vou mostrar na aula de tumor de duodeno. Bom, aí você chegou na segunda porção, está na hora de voltar, o aparelho acabou, não vai mais. Então, vamos voltando, observando o bulbo, observando o ângulo, e vamos partir para duas manobras. A manobra de J-turn e a manobra de U-turn. A manobra de J-turn é para você ver incisura angulares, que é a região mais frequente do câncer ulcerado gástrico, vocês sabem disso. E a manobra de U-turn, cardio, fundo e corpo gástrico. Vai ver, inclusive, o pensamento diafragmático, para ver se esse ato está alargado ou não. O fundo gástrico, as pregas não são longitudinais. Então essa é a manobra de U. Um pouquinho antes dela é a manobra de J, para você ver a incisura. Então aqui você está fazendo a manobra e você vê essa imagem. O que nós temos aqui? O corpo gástrico aqui, aqui nós temos o ângulo. Então tem uma prega transversal exatamente dividindo o corpo do ângulo, chamado incisura angular, a região mais frequente do câncer ulcerado, da úlcera maligna. Aqui está o lago mucoso, deve ser claro, e a posição habitual do lago mucoso é grande curvatura do corpo e um pedaço do fundo também ele pega. Às vezes você tem hernia de hiato grande paraesofágico, o lago mucoso está dentro do tórax, junto com a hernia, quando é aquelas hernias volumosas. Aí você roda o aparelho no sentido de observar atrás do aparelho. Por que eu quero ver atrás do aparelho aqui? Eu quero ver atrás do aparelho porque aqui é a pequena curvatura. E se eu rodo o aparelho, eu vejo atrás do aparelho. Então, onde é que está aqui? Grande curvatura, pequena curvatura atrás do aparelho, parede posterior e parede anterior. Aqui você inverteu os papéis, porque você está em manobra de retrovisão. Existe muita confusão. O fundo gástrico, gente, é só essa cúpula. É como se você passasse uma linha dessa prega de Kubarov até a grande curvatura. O que está para baixo dessa linha espacial aqui, da prega de Kubarov para a grande curvatura, você está no corpo gástrico. E as lesões têm que ser descritas corretamente no lugar exato. Porque as lesões mal descritas acabam de confundir a cabeça do cirurgião que não é endoscopista. Entendeu?
Aí você vai voltar ao aparelho, vai ver novamente o corpo, vai fazer as biópsias que você quer fazer. No nosso caso, nós temos como rotina, fazemos 2 biópsias de ângulo, uma de cisura e 2 de corpo. E você vai voltar ao esôfago e fazer uma manobra chamada manobra de Valsalva. Você vai pedir para o paciente fazer a apneia inspiratória, prender a respiração, evidentemente, e vai medir essa distância aqui, vai avaliar o esôfago inferior todinho, se ele está branco, se tem vaso empaliçado, se tem erosão, tamanho das erosões, quantas erosões tem, se são confluentes ou não, se tem úlcera, quantas úlceras tem, se são confluentes ou não, tamanho das úlceras. Existe diferença entre erosão e úlcera, sim, inclusive do ponto de vista de prognóstico. Úlcera tem prega convergente, principalmente nessa região, a prega gástrica sentinela. Erosão não tem prega convergente porque não atinge a muscular da mucosa. As úlceras atingem a muscular da mucosa e tem prega convergente. Aí você vem analisando o esôfago lentamente. Tem gente que chega aqui, ó, ele puxa o aparelho. Essa pessoa que puxa o aparelho aqui e não avalia lentamente o esôfago limpinho, ela nunca vai fazer diagnóstico de CA precoce de esôfago. Jamais. Por quê? Porque a cromoendoscopia se faz nesse momento aqui. Se você vê uma lesão suspeita, seja deprimida, seja plana, seja ligeiramente elevada, ou seja, o céssio, é aqui que você tem que fazer a cromoendoscopia. Ou seja, nodular, padrão nodular, enfim. Vocês vão ver isso durante o curso aqui. Tirou o aparelho, nós não temos como norma dar laudo de laringe, eu não sou otorrino-laringologista, não sei patologia de laringe, não sei nada fora disso aí que eu não sei para você. Se você fizer uma pergunta diferente, eu já não vou saber responder. Então, não dou laudo daquilo que eu não sei. E vou passar a fazer